Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Olá, me chamo Gisele Fufrec, estou aqui no 2º Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. E venho aqui conversar sobre essa rua que escolhemos andar pela vida, quando escolhemos a educação, a recreação, a relação com o ser humano como nossa missão pessoal. Venho falar sobre que pedras são essas que escolhemos colocar para ladrilhar o caminho. Que pedras preciosas! Quem são as pedras preciosas dos nossos caminhos? Com essa canção de Villa-Lobos, venho falar sobre o meio, sobre o brincar e a natureza. E essa canção nos convida a pensar um pouquinho também sobre que relação eu estabeleço enquanto estou andando na vida, enquanto estou caminhando, o que eu observo, como eu interajo com esse meio, que natureza é essa? Para continuar conversando, eu gostaria de propor uma experiência, que você se sente aí de forma confortável, muito confortável, num lugar aconchegante e respire fundo, fechando os olhos. E aí, nesse estado de respiração, eu pergunto, qual é a sua memória mais antiga, olfativa? Qual é o cheiro mais antigo que você tem na memória? E aí vai vir muita coisa, porque a memória olfativa é a mais antiga memória que nós temos. Ela é a primeira memória que fica registrada. A minha, por exemplo, tem muito o cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada quando chove, ou o cheiro do café da minha avó, quando ela passava de manhã bem cedinho nas minhas férias. É um cheiro afetivo, não é do café, é da minha avó, na relação com o café. É disso que se trata a natureza. É o ambiente externo se relacionando com o ambiente interno. É as experiências que são provocadas e promovidas nesta relação. Esta é a natureza do meio e natureza humana. E é aí que o papel do educador se faz fundamental. Porque uma saída de campo, por exemplo, pode ser algo muito proveitoso, mas também pode ser algo desorganizado, que cause ansiedade. A relação que o educador propõe nessa saída de campo, ela se torna fundamental, porque essa natureza, ela não se trata simplesmente de você sair para um parque ou para um campo, e sim de que forma isso acontece. Vou citar um exemplo. Numa caminhada, as crianças encontraram esta casca de árvore, mas também encontraram esta aqui. Nossa, olha só, uma é bem fininha, a outra é muito mais grossa. Vocês não podem sentir, mas esta aqui é muito mais pesada. Por quê? Como assim? Fomos pesquisar e descobrimos que esta é uma casca de pinheiro e esta é um pedaço de casca de uma cortiça. São duas árvores nativas. E que diferenças elas têm? Por que são assim? Também descobrimos que a cortiça não é feita só para rolha. Não é só de rolha que pode ser feita. Em Portugal, por exemplo, se faz tecido de sapatos, bolsas até guarda-chuva. A casca de pinheiro, nossa, dá para colocar em cima dos vasos de planta e ajudar a terra a ficar mais úmida por mais tempo. Então são tecnologias que a natureza nos oferece e na relação com o conhecimento vão tendo funções e propriedades diferentes. O conhecimento na tecnologia digital faz a ponte com o conhecer na natureza, um a serviço do outro. São curiosidades, não é? Bem como, olha só, eu caminhando encontrei uma concha e
eu posso estar com as crianças, mas eu posso também pegar um objeto natural e levar para minha sala de aula. Aquela lá, de 4 paredes, que não tem nenhum tipo de verde, não tem nada. Mas se eu levar um objeto natural com significado, eu posso promover uma experiência e trazer a natureza para dentro da minha sala com um único objeto. E aí começam as curiosidades. Nossa, essa concha é grande, de onde ela veio? Que tipo de mar ela tem? Na minha praia não tem uma dessa. Olha só, mas ela é sozinha. Mas eu também já vi conchas que são assim, olha, de 2 partes. Por que tem conchas que é de uma parte e tem conchas que é de 2? Vamos pesquisar? Esta é uma concha univalva, por isso que ela tem uma parte. E esta é a bivalva, porque tem 2 partes. Curiosidades da natureza que vamos descobrindo conforme vamos conhecendo. Mas não é só de conhecimento que é feito. Olha só, se eu for para a beira de um rio, vocês já devem ter observado. É muito comum encontrar crianças ou adultos empilhando pedras. Porque a classificação, a seriação, o ordenamento e a busca de equilíbrio fazem parte da natureza humana. Vocês repararam que eu não consegui falar ao mesmo tempo que me movimentava? São regiões do cérebro diferentes que atuam quando eu estou falando ou quando eu estou me movimentando. Um trabalho como esse, ele convida ao silêncio, porque se eu falar, eu não consigo fazer. Então, uma técnica oriental que foi desenvolvida de forma natural, porque essa busca de ordenar por tamanhos, aqui tem 10 pedras, é igual ao sistema decimal. E aí elas têm a maior e a menor, a mais pesada e a mais leve. E tem toda uma busca para conseguir conquistar um desafio que a natureza me convida. E não precisa dar aula de pedagogia para isso. As crianças fazem de forma natural, porque é uma busca do ser humano, de buscar desafios. Se vocês observarem, para segurar esta pedrinha aqui, o movimento de pinça que eu faço. É o mesmo movimento de pinçamento que eu vou precisar depois para segurar o lápis e a caneta. Então, eu posso dizer que um empilhamento de pedras como esse também trabalha a mão para a alfabetização. Como assim, Gisele? Isso mesmo. A relação com a natureza e todos os desafios que ela propõe vão preparando o corpo para tudo que ele precisa, para ele desenvolver todas as suas habilidades. E conta histórias também. Por exemplo, se eu encontrar esse poronguinho aqui, que tem um som. Aqui no Rio Grande do Sul se chama porongo, no Nordeste, por exemplo, se chama cabaça. Mas essa aqui eu encontrei na natureza. Mas e essa aqui? Também foi encontrada na natureza, mas tem intervenção da mão humana. E não é qualquer mão humana. Ela tem uma história, é de uma etnia determinada, que também faz outras coisas. Observando a natureza, busca a sua expressão enquanto ser humano. Observando a natureza e encontrando um tronco como esse, pode também intervir e transformar a expressão na observação com a natureza. Esses são indígenas imbiás guaranis que produzem esse artesanato que conta sobre animais da sua região. Essa é uma coruja buraqueira que tem no sul do Brasil. Os troncos de árvores com a intervenção humana na relação com a natureza, contando histórias, fazendo costumes e desenvolvendo tradições e perpetuando. Isso é relação com a natureza. É o natural na relação com a história e com a cultura humana. E aí nós vamos falar de preparos de tintas com terra, nós podemos falar de preparos de tintas com pigmentos de alimentos. A gente pode falar também de encontrar, por exemplo, uma semente, como esta aqui, e outra semente, como esta. De que árvores são? Esta aqui é de uma nogueira e este é de um baobá. O baobá nós não temos aqui no Brasil.
São árvores de tamanhos diferentes, será? Como serão as folhas dessas árvores? Essa eu posso conhecer, essa aqui só por fotos. Será que eu tenho como imaginar como vai ser? E aí a gente vai convidando a criança a conhecer todo um universo de possibilidades. Ou esse tronco que eu trouxe antes, mas que também pode compor toda uma relação de simbologias, como uma mesinha e cadeirinhas para o brincar. Nesta relação com a natureza, a criança elabora muitas hipóteses, lembrando sempre que natureza também somos nós. No respirar, no acessar memórias, no buscar experiências com significado, essa é a nossa verdadeira natureza. É assim que vamos aprender a cuidar, proteger, nos relacionar, conhecer a forma de uma concha, de um pedaço de bolacha do mar, conhecer a pena de uma ave, de que ave se trata, de onde será que ela veio. É muito mais interessante ser, por exemplo, um símbolo de uma estrela num escudo, onde conta a história que é muito distante da gente. É uma história real ou não é? Que histórias são reais? Que história tem a sua vida, as experiências que você viveu, as suas relações com cheiros, sons e elementos da natureza, externa e interna, porque fazer um crochê também é natureza. É a mão humana se relacionando com elementos e vai produzindo uma expressão e a arte. A música, a dança, tudo isso pode ser ponte para a relação com a natureza. Não esquecendo da água, que promove muitas experiências. Sejam bem-vindos à natureza humana. Experimente todo dia um desafio novo, uma textura nova, um cheiro novo e compartilhe o encantamento da vida com as crianças que estão ao seu entorno. Até a próxima!